Glória a Deus. Quero vos saudar com a paz do Senhor. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Estamos fazendo uma série de vídeos, né? De assuntos bíblicos muito importante. Hoje estaremos falando de um assunto que há uma necessidade muito grande de esclarecimento, de ensinamento sobre isso, sobre o batismo, né? A pergunta que vem ao nosso coração é: o batismo salva? Só o batismo? Não. Aprenda isso. Mas Jesus não mandou batizar? Sim. O batismo faz parte do processo da salvação. O que é o batismo? Uma confirmação visível de uma graça que aconteceu na vida daquele que vai se batizar invisível. A pessoa não vai batizar para ser salva, ela vai batizar porque ela é um salvo já. Ela já aceitou Jesus, o Espírito Santo já regenerou, já transformou a vida dela, e agora ela vai demonstrar num ato simbólico, né, diante das pessoas, que ela morreu para o mundo, morreu para o pecado e ressuscitou uma nova criatura juntamente com Cristo, né? A palavra batismo vem da palavra grego baptizo, né? Baptizo, que significa mergulho, né? Existem 3 tipos de batismo. O batismo por imersão, que nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, entendemos que é o batismo bíblico, né? O aspersão, aquele que a pessoa joga um pouquinho d'água na cabeça, não tem base bíblica nenhuma para esse tipo de batismo. E o efusão, que a pessoa pega um cano d'água e dá um banho na pessoa. Esse não tem base, nem resquício de base bíblica, né? Então, o batismo ele faz parte do processo da salvação. Por exemplo, alguém que fala, se não batizar não é salvo. E o ladrão, né, que estava lá do lado de Jesus, Lucas capítulo 23, versículo 43, né? Ele falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E ele não tinha como ele batizar. Ele morreu ali na cruz. Então tem as exceções, né? E você pegar e batizar alguém sem a pessoa estar convertida, é você dar um banho na pessoa, né? O batismo faz parte, sim, né, da salvação. Mas ele, por si só, não salva, né? Então você tem que fazer um discipulado antes e ensinar a pessoa o que é o batismo. Não é pegar a pessoa e já dar um banho ali, a pessoa sai dali e nunca mais volta na igreja, porque não entendeu o que é o batismo, né? O que é o batismo, biblicamente falando? É símbolo da morte do crente para o mundo de pecado. Romanos capítulo 6, versículos 6 ao 7. Então o batismo ele é um símbolo. Ele representa, né, como Jesus morreu e ressuscitou, aquele que desce as águas do batismo, depois sai das águas, né? E simboliza quando ele desce ali a morte, e quando ele sai, que ele está ressurgindo agora, né? Ressuscitando agora espiritualmente, né? Transformado pelo poder de Deus. Então é símbolo da morte do crente para o mundo de pecado. Segunda coisa, o que o batismo significa? Identifica o crente com Cristo na sua morte, e sepultamento e ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Então, ele identifica, né? Por isso que o batismo bíblico mesmo é o por imersão, onde a pessoa ela imerge totalmente na água. Não é um pouquinho de água derramada na cabeça. Não. A pessoa é sepultada. A palavra batismo significa sepultamento, né? E assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, aquele que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, ele morreu para o pecado, ele foi sepultado, né, no símbolo do batismo, e ressuscitou uma nova criatura. Por isso que Paulo vai dizer na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus!
Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então aquele que verdadeiramente se converteu, nasceu de novo, o Espírito Santo regenerou o espírito dele que estava morto e passou a habitar no espírito do homem, né? E agora o homem tem conexão com Deus através do seu espírito que foi ressuscitado novamente. O espírito estava morto. Espiritualmente, a vida de Deus entrou no espírito humano. O batismo é isso, né? É aí transformação, né, do caráter, transformação da mentalidade, tudo através do poder do Espírito Santo de Deus. E o batismo, ele simboliza tudo isso que acontece na vida do crente. Mas só descer as águas, o batismo não lava pecado e não perdoa pecado. Quem lava o pecado, quem limpa o pecado é Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que purifica o nosso pecado é o sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se nós andarmos na luz, como nosso Deus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Então o batismo é um ritual, é um mandamento bíblico, é um ato visível de uma graça invisível que aconteceu dentro do ser humano. Ele vai demonstrar publicamente através do ato do batismo. Mas a pessoa, para batizar, ele tem que ter consciência do que é o batismo, né? Não é chegando na igreja, vamos batizar, batiza, daqui a pouco a pessoa não se converteu ainda. A pessoa, fulano afastou da igreja, não afastou, fulano desviou nada, nunca teve no caminho, né? Então, é algo de muita responsabilidade, né? Então, o batismo em si só não salva, ele faz parte do processo da salvação. Primeiro, a pessoa tem que se converter de verdade. Tem que se converter de verdade, depois vai demonstrar isso. Agora, se a pessoa não se converter... Tem pessoa que desce as águas, tem igreja irresponsável por aí que batiza qualquer um. A pessoa está fumando, batiza fumando, continua fumando, está bebendo, está jogando, está adulterando, batiza. Dá um banho na pessoa. A culpa é dos líderes, não é daquela pessoa, né? A pessoa fica afastada aí, com a mente cheia de acusação, né? Por quê? Porque líderes irresponsáveis que não têm compromisso com a palavra não ensinaram as pessoas. Terceiro significado do batismo. O batismo é um ato de submissão ao senhorio de Cristo. É um testemunho público da nossa fé. É obediência, irmãos, ao mandamento do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, na sua grande comissão, comissionando os discípulos, ele diz: ide fazer discípulo de todas as nações. Note bem, irmão, fazer discípulo não é fazer crente. Crente até o diabo é. Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que até o demônio crê em Deus. Discípulo é aquele que aprende. Então a pessoa, depois que ela aprendeu, ela está apta. Daí Jesus falou assim: fazer discípulo de todas as nações, batizando-os. E o batismo correto é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Santíssima Trindade, né? Aí, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o discípulo, aquele que se batizou, ele não pode parar. Igual muitos crentes hoje estacionou dentro da igreja, fica pegado em tempo de crente. Tenta usar na igreja. Irmão, se você não está aprendendo, você não é um discípulo de Jesus. E só os discípulos de Jesus vão subir no arrebatamento da igreja. E lá no Evangelho de Jesus, a coisa escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a pessoa tem que crer. E o crer não é dizer eu creio em Deus, é entender o que é o evangelho. Depois de entender, falar: não, eu quero viver o evangelho. Porque a salvação não é imposta obrigatoriamente a ninguém. A pessoa tem que querer. Deus não é um tirano que obriga, não. Deus deu capacidade de escolha. Você vai ser salvo se você quiser. Se você não quiser, você vai para o inferno. Por livre escolha sua. Deus, 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas nem todos serão salvos, nem todos vão aceitar. Nem todos vão escolher servir ao Senhor. Vão escolher viver na carne, no pecado, e vão colher o fruto da escolha na eternidade, que é a morte eterna, a eterna separação de Deus. E aqueles que aceitaram o convite de Jesus, né,
para ser um discípulo, como está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, né? Abre a mão da sua vontade para que a vontade de Deus se estabeleça na vida dele, toma a sua cruz, né? Diariamente, a responsabilidade de um discípulo, e siga Jesus. Mas é quem quer, não é imposto, né? Então, quando a pessoa decide consciente, sabendo o que é o batismo, ela está se submetendo ao mandamento, é um mandamento, né? O mandamento. E é um testemunho público da fé. Quando ela desce as águas do batismo, ela está dizendo assim, ó, eu aceitei Jesus, ele transformou minha vida, e através desse batismo estou testemunhando para vocês que a obra que Deus fez, que eu morri, o velho homem morreu para as coisas do mundo. Né? E eu agora, num ato simbólico, descendo as águas, eu vou estar declarando que a velha criatura foi sepultada e que uma nova criatura, né, está ressurgindo das águas, porque isso já aconteceu na vida da pessoa. Quinto significado do batismo. É um ato visível de uma graça invisível, é nascer de novo, é a salvação. É o que Jesus falou para Nicodemos. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, quando escreveu João, capítulo 3, versículo 3, Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. E essa água ali que ele está falando, irmãos, não é a água do batismo, ali é a água da palavra. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, que nós fomos regenerados pela água pura, pela palavra, né? Então a água, aqui que Jesus está falando, é nascer da palavra. E do Espírito, é o Espírito Santo operando essa obra de regeneração. É esse nascer de novo. Aí ele é representado na água do batismo, isso que já aconteceu, né? Aí eu vou batizar, depois eu vou ser salvo. Está errado. Você já batiza porque você já foi salvo. Já aceitou Jesus, já foi transformado, já abandonou o pecado. Agora você está se esforçando para viver a palavra de Deus. Sexto significado do batismo. O batismo não é opcional, facultativo. É uma doutrina bíblica, mandamento, Mateus 28, 19, Marcos capítulo 16, versículo 15. Então você, por exemplo, você aceitou Jesus hoje. Tem um batismo marcado daqui a um mês. E durante esse mês a pessoa morre, está salvo. Agora, por exemplo, aceitou Jesus hoje, aí tem um batismo. A pessoa não quer batizar. Aí tem outro. Ela está negando uma doutrina bíblica. A exceção é essa, a pessoa aceitou Jesus, né? E antes dela se batizar, ela partiu para a eternidade, né? Como aconteceu com o ladrão que estava lá do lado de Jesus. Ele não batizou. E foi para o paraíso, está lá no paraíso já, né? Então, mas é uma doutrina. Se eu quiser, eu vou batizar. E batismo é consciência, mano. Eu batizei quando era criança. Você sabia o que é o batismo? Você batizou porque você quis ou levar. Então não valeu. O batismo é a pessoa que tem que tomar a decisão. Não é alguém, você tem que batizar. Não. Se você não quiser, você não tem que batizar. Você tem que batizar se você quer verdadeiramente viver o Evangelho. É uma decisão pessoal. Por isso o batismo tem que ser a partir do momento que a pessoa tiver consciência. Nós da Assembleia de Deus batizamos depois de 12 anos, que a pessoa sabe o que é o batismo, entende o que é e fala, eu quero. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Uma criança crê? O batismo infantil, o pedobatismo é antibíblico. Biblicamente falando. Pode tentar dar cambalhota, porque não sei o quê, né? Porque lá na casa do carcereiro, diz que batizou ele, a família tinha criança. Não diz que tinha criança. Isso é a pessoa querendo colocar no texto bíblico, o texto bíblico não está dizendo. É uma dedução bíblica, né? É um achismo. Na casa de Cornélio também. Não, vamos ficar com o que a Bíblia diz, né? Então o batismo é a partir da consciência da pessoa, dela entender e querer. Senão, se batizar a criança, está dando um banho na criança, ou se batizar alguém que não tem consciência do que é o batismo, é um banho também. Sétimo significado do batismo é para aquele que crê, né? Crer é entender, Marcos 16, 16. Entender o que é o Evangelho, entender o que é o reino de Deus e querer viver o batismo. Querer viver o reino. Aí a pessoa está apta para se batizar. Oitavo significado do batismo é para pessoas arrependidas e convertidas. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro diz, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Então o batismo, arrependimento, é a pessoa
A palavra metanoia no grego, mudança de mente. Diante da mensagem, a pessoa mudar o pensamento. Não, eu preciso servir a Deus. Conversão é a mudança de atitude. Aí a pessoa, quando ela se arrepende, se converte, ela está apta para se batizar. Agora, sem arrependimento e sem conversão, é perder tempo, é dar um banho na pessoa, né? Nono significado do batismo. Faz parte do processo da salvação. Mateus 24, 13, Apocalipse 2:10 e Apocalipse 3:11. A pessoa crê em Jesus, se arrepende, se converte, batiza e permanece. Por isso que faz parte do processo. Tem que permanecer na palavra. Ah, criei, batizei, continua no pecado, perdeu tempo. Faz parte, ele não salva em si mesmo. Ele faz parte da salvação, da ordem salutis, ordem da salvação, né? 10º significado do batismo. É a missão da igreja, fazer discípulo e batizar, né? Então a igreja tem que pregar o evangelho, aqueles que crerem, discipular eles, depois batizá-los, e a pessoa vai permanecer até o fim, até a volta de Jesus, né? Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Já falamos aqui dos 3 tipos de batismo. Então, eu creio que deu para você entender o que é o batismo, né? O batismo, primeiro, é uma decisão pessoal da pessoa. Ah, tem que batizar. Obrigar a pessoa a pessoa batiza sem conversão. Está errado, né? Está errado. A pessoa se emociona ali, eu quero batizar. Primeira vez na igreja. Não pode. Por quê? Porque ela nem sabe. Ali quantos batizaram assim, irmão? Daí a pessoa vai para casa, daí ela cai em si e fala assim, nossa, eu batizei, mas eu não quero servir a Deus, eu não quero frequentar aquela igreja. Pronto. Né? Então, o batismo ele faz parte do processo da salvação. É um mandamento bíblico? É uma doutrina? Mas a pessoa que se batizar, ela tem que estar consciente do que ela está fazendo, né? Esse mergulho acontece quando a pessoa aceita Jesus, se arrepende e se converte. Ela já foi mergulhada no mundo espiritual, né? Já foi ressuscitada e agora ela está viva com Cristo. É uma nova criatura e ela anda em novidade de vida. Pode ver, tem muitos por aí que creu, né? Mas só creu na mente, não converteu nada, se batizou, está aí envergonhando o evangelho, andando de qualquer jeito. Sou batizado, vou na igreja. Não está adiantando nada, meu filho. Você tem que ter fruto de alguém que se converteu de verdade. Não adianta você dizer que é crente, crente até o diabo é. Não adianta você dizer que você crê na Bíblia, até o diabo também sabe que a Bíblia é verdade. E ele conhece. Sou filho de crente. E daí, salvação individual. Então a pessoa tem que ser liberta pela palavra, irmãos. E o propósito desse ensinamento é que a palavra de Deus vai operar esta obra de libertação, né? E hoje aprendemos mais um pouco aqui. São vídeos breves, né? De ensinamentos que vão trazer esclarecimento, né? Então uma pessoa, antes de batizar, tem que passar pelo discipulado para ela entender o que é o batismo. Hoje tem milhares de pessoas, irmãos, que batizaram eles porque a pessoa é importante, chega na igreja, se emociona, mas não se converteu, se convenceu do evangelho. São aqueles que ficam dando trabalho para o pastor. São aqueles que querem trazer o mundo para dentro da igreja. São aqueles que querem servir a Deus do seu jeito. Deus só quer o coração. Tem um vídeo aí que nós falamos que Deus não é honra. Quem gosta de coração é honra que mata o ser humano e tira o coração só. Deus quer o ser humano por completo. Então são essas pessoas que não conhecem a palavra, que ficam envergonhando o evangelho. Eu acho que você acha não significa nada diante da palavra, se a palavra está dizendo que é aquilo que nós achamos errado. Então vamos meditar mais na palavra, vamos aprender mais na palavra, e assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Após assistir esse vídeo aí, compartilhe ele, republique, né? Se inscreva aí no canal, ajude nós a semearmos a palavra de Deus.